O quanto o silêncio de Deus tem te incomodado enquanto você está nessa jornada da vida, ou até os momentos que você passa por tribulação e você tenta tenta ter uma resposta de Deus, mas essa resposta não vem. E vem junto a isso a frustração, o medo, a inquietação. E quanto mais você tenta buscar, mais você parece se afastar desse guiar de Deus. E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Porque com o direcionamento do Espírito Santo a mim, eu quero te ajudar. Porque quando você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ter a direção. Quando você não tem a direção, os caminhos são vários e é nesse momento que você se perde. E é aí que Deus quer te alertar e te ajudar. E hoje estou aqui para te passar um pouco dessas palavras. 1 Samuel vai falar um pouco sobre esse tema que a gente está trazendo hoje aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Samuel era um jovem consagrado ao Senhor por sua mãe. Ele servia no templo em Siló, sob a tutela do sacerdote Eli. Samuel, ele testemunhou o silêncio de Deus diante a várias corrupções que estavam acontecendo ali. Então, hoje eu posso te afirmar que essa não é a primeira vez que pessoas não ouvem a voz de Deus e recebem apenas o silêncio. Buscam pela palavra, mas encontram o silêncio. E quando encontram o silêncio, é como você age diante desse silêncio que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então você não será a primeira e muito menos a última pessoa a receber esse silêncio. Ele vai falar quando ele quer, no momento que ele achar necessário e na obra que ele quer. Nos projetos de vida que você tem, ele vai falar no momento que ele quer, no projeto de vida que ele quer. Você pode ter vários projetos, vários caminhos. E de acordo a isso, você vai buscando o direcionamento de Deus. Mas chega um momento em um projeto específico da sua vida, você só encontra um silêncio e você diz, o que eu faço neste momento? E você muitas vezes não aceita, porque você faz como Samuel, que está diante de uma situação corrupta, diante de uma situação inadequada, e o que mais você quer é um direcionamento, mas você só encontra o silêncio. Jó, ele também passou por esse silêncio de Deus, e ele era um homem considerado sem igual na terra. Era um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor. Mas mesmo com todas essas qualidades, ele passou pelo silêncio. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é cuidado. O silêncio de Deus é certeza de que algo melhor e maior está por vir. Se você permanecer onde ele te mandou permanecer, antes do silêncio dele. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, fala: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, como um homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o gado está aumentando na terra. Então, Satanás diz que como Jó tem muitas coisas, claro que ele vai amar a Deus, porque tem muito. Ele quer ver Jó continuar amando no pouco, no silêncio, na dor. E assim Jó é tentado e testado pelo inimigo. Davi passou por isso. Nós temos várias histórias, várias pessoas
que passaram por isso na Bíblia. E um desses também foi Davi. Davi, ele passou pela angústia de ter o silêncio de Deus. E ele fez os salmos onde ele questionou a Deus e clamou por sua voz. Ele sentia que Deus não o ouvia. No Salmos 22:2 vai dizer: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. E aí ele diz no versículo 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendo os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que eu livre-o, pois nele tem prazer. Assim é na nossa vida. Enquanto nós estamos no silêncio de Deus e angustiados, ainda temos que ouvir a zombaria daquelas pessoas que estão próximas ou ao nosso redor. Não tão próxima, mas ao nosso redor. E é neste momento que a angústia ela se multiplica, a dor ela aumenta e o questionamento vem ainda mais forte. E a vontade de desistir te inquieta ainda mais. Será que vale a pena realmente continuar aqui? Sendo que eu poderia estar em outro local e talvez até tomando a rédea da minha própria vida e não entregando apenas a Deus? Esse é um dos questionamentos como nós, seres humanos, fazemos, mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver em obediência de acordo à vontade dele. E se você fizer isso, grandes coisas e melhores coisas você terá na sua vida. Porque a palavra dele fala: aqueles que clamam pelo nome dele, aqueles que buscam a ele, esses vão o encontrar. Busque de todo o coração e você vai o encontrar. E ele cumpre com a palavra dele. Glória a Deus. Davi estava angustiado e inquieto porque precisava da provisão de Deus, do direcionamento de Deus. O Salmos 42 diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Tem dias que tudo parece difícil, nada faz sentido e as lutas parecem não ter fim. O silêncio de Deus te deixa com medo, inquieto e assim uma brecha foi aberta para o agir do inimigo. Porque a partir do momento que você alimenta o medo, alimenta a angústia, alimenta a incredulidade, desagrada a vontade do Senhor, desagrada o Senhor, o pecado começa a crescer e a brecha que o inimigo precisava para entrar acontece. E a partir daí tem toda uma situação que o inimigo começa a criar dentro de você e aumentar. E uma dessas setas que ele joga na sua mente. Quando o inimigo entra e age, ele começa a liberar mais medo, do medo vem a angústia, da angústia vem a incredulidade e da incredulidade vem o desejo de desistir. A Bíblia ela vai te mostrar hoje e todos os dias que a paz não vem da ausência de problemas, e sim da presença de Deus. Lembre que o mundo já é do maligno. O que ele busca incessantemente e todos os dias é que você realmente desista de buscar a Deus e desista de entender como ouvir a voz de Deus. Em Isaías 26:3 vai falar: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Assim diz o Senhor para você hoje. Confia, descanse e entrega. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração para te falar hoje, que veio diretamente do Espírito Santo, quando eu estava conversando com ele. E ele manda te dizer: quando o tempo fechar, não olhe para a ausência visual do sol. Não olhe para a tempestade que está prestes a cair. Mas o sol sempre estará lá. E logo o céu vai se abrir e tudo vai clarear. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, assim como falou ao meu, quando me deu essa palavra de sabedoria.
Não lute para manter em sua vida aquilo que já está desconectado com o propósito. Você pode estar se apegando a algo que Deus já mandou você liberar, soltar, mas enquanto você tenta segurar aquilo, porque você está tão apegado, porque você conquistou, porque é seu, porque você quer, porque tem, e aí você se apega e com aquele apego você não consegue soltar. E se você não soltar, você não consegue desfrutar, porque quando você mostra incredulidade, quando você mostra desconfiança no que Deus está mandando, Ele não libera aquilo que é seu. Não porque Ele quer te causar mal, mas para que você consiga desfrutar ao longo dessa jornada o que Ele tem para você, você precisa obedecer o primeiro comando dele. Porque aí sim você vai conseguir obedecer sempre quando está ali naquela jornada. E é importante a gente tomar um cuidado para que durante a jornada você não se perca por conta dessa incredulidade. Como filhos de Deus, muitos momentos da nossa vida nós somos teimosos. Insistimos em manter nossa vida aquilo que Ele já mandou soltar, mandou deixar para trás. E muitas vezes isso que você não quer deixar para trás não é nem porque você gosta, mas sim porque te dá uma segurança. Porque você já criou uma rotina e essa rotina te faz ficar seguro e cômodo ali. Então você não quer viver o novo, porque o novo dá medo. O novo precisa às vezes fazer algumas bagunças ali que pode te deixar um pouquinho aflito. Só que é nesse momento que tudo se ajusta e Deus age. E outro ponto que você precisa se atentar é que isso tudo pode ter algo por trás, que é o alimentar o ego. Porque quando você deixa coisas para trás, quando você muda a rota, pessoas ao seu redor, pessoas que estão longe, pessoas que estão próximas, pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão na sua frente, todas elas vão se levantar contra você e muitas vezes dizer que você, ou achar que você fracassou. E isso, o ego pode te atrapalhar. Porque você não quer se sentir assim, você não quer ouvir determinadas palavras. Então você prefere ficar onde Deus já mandou você sair para não passar por situações desconfortáveis e que vai fazer parte da jornada e do caminhar com Deus. Muitos serão os que vão levantar contra você. Poucos serão aqueles que vão... São pessoas pontuais colocadas por Deus, mas serão poucos que vão te dar o direcionamento do Espírito Santo ali também e te apoiar. Nesses momentos você sente portas que pareciam boas começar a se fechar, mas caminhos são abertos que só a fé enxerga. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Essa é a palavra que Deus manda te dizer hoje. Você não precisa de um novo direcionamento, você não precisa, neste momento específico, ouvir a voz de Deus. Você só precisa obedecer a palavra que já foi liberada. Então você não precisa de novas palavras. Você precisa obedecer a que já tem. Muitos falam que estamos em uma geração do imediatismo, mas não é apenas sobre uma geração do imediatismo ou uma geração que busca o novo, mas o cristão que não busca a intimidade. Entra geração e sai geração, e surgem filhos que ainda não reconhecem a voz do próprio Pai. São filhos que estão presos na religiosidade e não buscam o aprofundamento, o mergulhar mais fundo para conhecer o agir do Espírito Santo e desfrutar dessa presença linda, do seu toque,
Então, hoje o que mais temos são filhos presos na religiosidade, presos no ritual de ir para a igreja no domingo, apenas no domingo. Você não vai na quarta, não vai na quinta, na sexta, só vai no domingo. Senta, ouve, chega em casa, coloca a Bíblia aberta na porta de casa, perto da porta de casa, e usa como se fosse um amuleto de proteção, onde você não lê, não folheia, não desfruta, não para estudar e entender. Então, logo posso te dizer que o problema não é a geração, o problema são os cristãos, os filhos que não ouvem a voz do Pai, que não conseguem desfrutar da voz do Pai, porque simplesmente ficam presos em uma bolha da religiosidade, do ritual, do comodismo. Eles não mais buscam a voz, mas buscam a revelação. O problema não é a falta de direcionamento de Deus, ou até a falta de revelação, mas a desobediência em seguir o primeiro comando de Deus, ou o próximo comando de Deus, o segundo, o terceiro comando. Isso é a desobediência em seguir a voz de Deus e agir, abrir mão para viver o propósito dele. O medo paralisa, o medo não deixa dar o próximo passo, porque esse próximo passo requer renúncia, requer escolhas, e que não mais está no seu controle, mas no controle de Deus. O Senhor se ira contra essa desobediência. Em Ezequiel 20 vai falar sobre isso. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram a consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. A palavra do Senhor soberano, do soberano Senhor. Porque eles rejeitaram, no versículo 16, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. O Senhor rejeitou dar mais um conselho, mais um direcionamento, sendo que ele já foi dado e eles não seguiram, desobedeceram. Assim como ele falou, eu agora te pergunto: você não vê o que Deus já fez? No versículo 16 ele vai dizer: vocês não fazem o básico, o que estão estabelecido, o que já está estabelecido em sua palavra, e agora quer que eu fale ainda mais uma coisa? Então nós queremos uma palavra a mais, mas ainda nós não obedecemos o único direcionamento. Um único direcionamento ainda não obedecemos. 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Lucas 6:46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Porque você me chama de Senhor e Senhor e não faz o que eu digo? Assim questiona o Senhor. Vários capítulos, vários livros da Bíblia vai trazer sobre isso. João também vai trazer. João 14, versículo 15. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você se engana com suas próprias incredulidades, com sua própria desobediência. Não busque profetas, não busque pessoas. Busque reconhecer a voz do Espírito.
E principalmente buscar a própria profecia, que é a própria palavra. Não precisa você buscar profeta, sendo que a própria profecia está aqui diante dos seus olhos e facilmente você pode desfrutar e ter a resposta que você precisa. E eu posso te dizer que eu passei por falsas profecias e que se eu não tivesse buscado o direcionamento de Deus antes de seguir essas profecias, eu teria ido para um direcionamento diferente daquele que Deus queria para mim. Na verdade, me deram a verdadeira profecia, só que a pessoa não acreditou nela própria. Então, nós não podemos confiar em homens, nós não podemos confiar em pessoas. O único que nós podemos confiar é em Deus, e Ele fala com você, você não precisa de profetas. E a palavra dele fala sobre isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazendo-os desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Existem espíritos do engano, espírito da manipulação, e que se você não se atentar, você pode cair nisso e perder o direcionamento de Deus. Esse versículo é de Jeremias 23, versículo 16. Hoje é preciso cautela, então eu te recomendo você ler Jeremias 23 completo. Pause um pouco esse vídeo e leia Jeremias 23. Profetas, pode existir profetas, existem profetas, mas o ser humano, ele pode errar. E você pode se prejudicar porque você não perguntou a Deus, você apenas ouviu e seguiu. Então cuidado com aquilo que você recebe. E principalmente o que você faz com o que você recebe. A fé não é o que Deus repetiu e você viu, mas o que Ele falou e você obedeceu. No Salmos 32, versículo 9, vai falar: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Deus não revela o próximo passo ao desobediente, mas ao filho fiel e obediente. Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A busca pela presença vai te dar princípios inegociáveis. Deus nos chama para transformar a nossa mente. Transformai-vos renovando a mente. Tire toda palavra liberada pelo inimigo e por pessoas que falou coisas ruins a seu respeito para você, e você começou a trazer aquilo como uma verdade. Renove sua mente com a palavra, com a Bíblia, com o que Deus te chamou. Você precisa renovar a mente para desfrutar daquilo que Deus tem para você. Romanos 12, versículo 2. E não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A vida cristã é uma jornada de transformação da mente. E por consequência disso, vem a mudança das atitudes. Sua vida só avança com intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Que junto com sua busca e estudo da palavra, você terá uma mente transformada. Sem a mudança de mentalidade, sem essa renovação da mente que o Senhor tanto fala para que a gente possa buscar e fazer, a sua vida permanecerá inalterada. Uma mente renovada, ela tem um impacto poderoso na vida natural e espiritual, nas práticas diárias. A resistência às tentações e às adversidades que o mundo nos dá e nos proporciona vai acontecer através da renovação, da alteração, da melhora da sua mente. Você mudar os seus pensamentos, mudar a forma que você pensa e age. A sua vida vai mudar e o seu relacionamento com Deus também vai mudar.
A maior guerra onde nós passamos é na nossa mente. Uma mentalidade transformada vai te ajudar a enxergar e a desenvolver a sabedoria no olhar, no falar e no agir. E você vai conseguir conquistar uma sabedoria ao olhar divino. Como é possível renovar a mente? Existem alguns passos. Não é só leitura, mas uma verdadeira entrega e busca da palavra de Deus. O segundo passo, e muito importante, a oração diária, todos os dias. Acorda antes de trabalhar e ora. No almoço, ora. No lanche, ora. Quando vai estar ao caminho de casa, ora também. É orar todos os dias e em todos os momentos oportunos e até inoportunos. Porque você pode orar apenas na cabeça, quando você não pode orar alto, falar alto. A comunhão, ela é importante, a comunhão com pessoas da igreja. Estar em uma igreja junto com o corpo de Cristo, se preparando como um exército de Cristo. Porque a igreja também está ali, esperando o noivo, mas se preparando para essa espera também. E a igreja é como se fosse um formato de exércitos, onde você vai ter o conhecimento ali. E enquanto o noivo não vem, você cumpre o propósito. E a igreja está aqui para ajudar. E o quarto passo é mudar velhos hábitos, colocar em prática os aprendizados. Você precisa mudar e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Mudar aquilo que era velho e aprender a desfrutar do novo. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. A palavra do Senhor fala: esquecendo-me do que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. É isso que Deus nos pede todos os dias. Lançar-se à frente é uma escolha necessária a todo cristão. Deus nos chama a desfrutar e viver o novo dele. Só que você não vai mais desfrutar do que passou, mas do que ele te prometeu dar. O esquecer daquilo que ficou para trás não quer dizer que você vai ter um lapso de memória, que você nunca mais vai lembrar daquilo. Não é sobre isso. As lembranças vão acontecer. E muito menos isso vai ser uma negação da sua própria história. Não é sobre você negar a sua história, porque a sua história é um testemunho. Então não é sobre negação e nem sobre esquecimento ou um lapso de memória. Mas uma escolha que através do Espírito te guiará ao próximo nível. Tem uma palavra que Deus me deu que eu quero ditar da mesma forma que Ele falou para mim. Não tenha medo de deixar o que passou no passado. A força vem do Espírito Santo de Deus. O descansar vem da fé. E principalmente de Deus. Existe o tempo de Deus, que é o Kairos, e existe o Cronos, que é nosso. Deixe para trás o que para trás ficou e viva aquilo que Deus te chamou. Como a mulher encurvada de Lucas 13, muitas mulheres ou até homens caminham assim. Segue funcionando, mas por dentro está como um copo quebrado, com dores, estraçalhado no chão, mas que muitos até não veem, porque por fora está funcionando, mas por dentro está vivendo uma luta constante e se quebrando cada vez mais. Jesus, ele não vai endireitar apenas a coluna, mas ele sempre vai restaurar a nossa identidade. E a renovação da mente vem quando você encontra a sua verdadeira identidade e desfruta dessa verdadeira identidade. Para a renovação da mente é necessário a comunhão com Deus e o guiar do Espírito. Que Deus te abençoe. Eu estou orando pela tua vida e tudo é por Ele e para Ele. Que a graça do Senhor te alcance
e que você desfrute da presença do Espírito Santo. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te guiando, te protegendo e te livrando de todo e qualquer mal. Que o Senhor te abençoe, mas não apenas isso, que Ele te proteja para que você não perca as bênçãos dele. Beijo no coração.